Call of Duty é uma franquia de jogos de FPS já bem conhecida pelos gamers. Atualmente seu título mais popular é o Call of Duty Modern Warfare 2019, um reboot da série Modern Warfare, considerada a melhor da franquia. O que fez o reboot dessa série popular, na verdade, não tem muito a ver com a história do jogo, embora fãs entusiasmados tenham ficado contentes ao ver o ilustre protagonista Capitão Price com seu bigode muito mais realista com os gráficos de última geração. Warzone é uma espécie de versão standalone do jogo que pode ser jogada gratuitamente sem necessidade da compra do título original. Com Warzone, o COD marcou sua entrada na tendência do Battle Royale, sendo mais um free-to-play do gênero ao lado do Fortnite, e fazendo até mesmo o pioneiro PUBG a se tornar gratuito. Vale lembrar que essa não foi a primeira tentativa de um Battle Royale do COD. Em 2018, um ano antes do lançamento do Modern Warfare, o Black Ops 4 foi lançado, o quarto título da série Black Ops. Foi bem recebido pela crítica e possui o modo Blackout, um Battle Royale que não sucedeu por ser parte do jogo. Mas antes da Activision encontrar esse modesto sucesso graças à demanda por Battle Royale, as coisas não andavam bem há alguns anos. A Activision é nada mais que a publicadora dos jogos sobre a marca Call of Duty. O jogo, na verdade, é desenvolvido por três estúdios: Infinity Ward, Treyarch e Sledgehammer Games. Infinity Ward, o mais importante destes, foi o responsável pelo sucesso da franquia, mas atualmente o estúdio não está mais nas mãos dos originais desenvolvedores do jogo. Grant Collier, Jason West e Vince Zampella fundaram o estúdio em 2002, formado por alguns integrantes da 2015 Games, que desenvolveu o bem-sucedido Medal of Honor Elite Assault para a gigante EA. Naquela época, Collier, West e Zampella, descontentes com o contrato que tinham com a EA, resolveram abordar a Activision para ajudá-los a erguer a Infinity Ward, que se tornaria um dos principais estúdios para o desenvolvimento do concorrente Call of Duty. Inicialmente, a Activision investiu 1,5 milhões de dólares por 30% do estúdio no começo do desenvolvimento do primeiro Call of Duty, adquirindo total propriedade depois que o título foi lançado em 2003, mas permitindo que a Infinity Ward tivesse total liberdade criativa no desenvolvimento dos títulos subsequentes. Na ocasião, o estúdio tinha 25 funcionários, incluindo alguns que seguiram os passos de Collier, West e Zampella ao saírem da 2015 Games. Após o lançamento desse primeiro título, a Microsoft entrou em contato com a Activision para o desenvolvimento de um Call of Duty para o Xbox 360 que ainda seria lançado. A Infinity Ward, por sua vez, concordou e o lançamento ficou marcado para o último trimestre de 2005. Na ocasião, Collier disse que isso ajudaria no estigma de ser apenas um desenvolvedor de jogos para PC, e para garantir que a versão de console estivesse párea, triplicou o número de funcionários do estúdio, totalizando assim 75 funcionários. Muito do foco de desenvolvimento da Infinity Ward se deu na melhoria de seu motor gráfico, para incluir efeitos especiais realistas como granadas de fumaça e penetração de balas em materiais frágeis. O Call of Duty 2 foi um sucesso, tendo uma taxa de anexação de 85% nas vendas do Xbox 360 e vendendo 1,4 milhões de unidades em seu primeiro ano. Nesse momento, a Activision trouxe a Treyarch, um dos seus estúdios internos que ajudaria no desenvolvimento de novos títulos, enquanto a Infinity Ward dedicava seu tempo e esforço para melhorar o motor gráfico que seria usado nos jogos desenvolvidos pela Treyarch. Sendo assim, a Treyarch lançou o Call of Duty 3, enquanto a Infinity Ward desenvolvia sozinha o Call of Duty 4 Modern Warfare, que possui uma temática diferente do antecessor, se passando em período contemporâneo com um conflito fictício entre potências mundiais. Na época do lançamento do título, a Infinity Ward já possuía 100 funcionários. A ideia da Infinity Ward com o Modern Warfare deu muito certo. O jogo foi aclamado pela crítica e foi um sucesso absurdo nas vendas. Para se ter uma ideia, o jogo está em 20º na lista de jogos mais vendidos da história, ficando em primeiro no gênero de FPS, se desconsiderarmos o PUBG, que possui uma perspectiva em terceira pessoa. Infelizmente, tanto dinheiro e influência desencadeou disputas no meio corporativo. Após o lançamento do Modern Warfare, Wes e Zampella começaram a negociar um novo contrato com a Activision. Eles prometeram lançar o Modern Warfare 2 em troca de bonificações extravagantes e controle criativo sobre a franquia Call of Duty. A Activision, por sua vez, aceitou os termos, mas adicionou uma cláusula no contrato que, se eles fossem demitidos, todos os direitos da franquia voltariam para ela. Após o contrato ser assinado, a Activision passou a procurar motivos para demitir West e Zampella, visando a cláusula que haviam adicionado.
Isso fez com que o Wes e Zampella buscassem meios para tirar a Infinity Ward do controle da Activision. Eventos vieram à tona em fevereiro de 2010, quando a Activision chamou seus advogados para investigar os planos da Infinity Ward. Um mês depois, Wes e Zampella foram demitidos por insubordinação, perdendo as bonificações que haviam negociado. A dupla, então, em abril de 2010, fundou o estúdio independente Respawn Entertainment, trabalhando junto à EA num projeto que ainda seria anunciado. Nos meses seguintes, algumas dúzias de funcionários responsáveis pelo sucesso da franquia Call of Duty se demitiram da Infinity Ward, tomando posições no estúdio recém-fundado pela dupla. A Activision respondeu dizendo que a dupla violou o contrato e estava em conluio com a EA no estabelecimento da Respawn. Os processos foram finalmente resolvidos fora do tribunal, com a Activision pagando 42 milhões de dólares a Wes e Zampella. As posições de Wes e Zampella na Infinity Ward foram assumidas pelo chefe de tecnologia Steve Pierce e o chefe de produção Steve Eckridge. Em novembro de 2010, 7 meses após a fundação da Respawn, a Activision já possuía a gestão totalmente renovada na Infinity Ward, com o CEO e presidente da Vivendi, Jean Bernard Lévy, declarando que a Infinity Ward superou seus problemas, estando totalmente reconstruída e que a Activision estava bastante contente com o resultado. O executivo passou a dizer que teriam 3 estúdios trabalhando na franquia Call of Duty, incluindo o recém-formado estúdio Sledgehammer Games. Vários processos se seguiram após a saída de Wes e Zampella. A própria dupla inicialmente entrou com uma ação contra a Activision logo após serem demitidos para recuperar substanciais pagamentos de royalties, que a Activision deixou de pagar nas semanas que antecederam a demissão da dupla. O valor dos royalties foi estimado em 36 milhões de dólares, que eventualmente passariam a ser 1 bilhão em maio de 2012, com base nos arquivos da SEC da Activision, que por sua vez processou a dupla de volta, dizendo que a demissão deles foi justa, alegando que os dois eram planejadores egoístas. Em dezembro de 2010, a Activision alterou seu processo para incluir a EA como réu, afirmando que sua concorrente havia trabalhado com Wes e Zampella para desestabilizar, perturbar e destruir a Infinity Ward, pedindo 400 milhões de dólares em danos. Separadamente, vários membros e ex-membros da Infinity Ward, sob o nome Infinity Ward Employee Group, processaram a Activision em algo entre 75 e 125 milhões de dólares por bônus não pagos pelo trabalho feito no Modern Warfare 2, além de 75 a 500 milhões de dólares em danos punitivos. Só em maio de 2012 que essa briga judicial terminou, com a Activision pagando 42 milhões à Infinity Ward Employee Group e negociando de forma privada com Wes Zampella e a EA. Aquele projeto que a Respawn tinha com a EA lá em 2010 só foi finalmente lançado em 2014. Trata-se do Titanfall, uma ideia que não surgiu fácil para o estúdio recém-formado. As ideias que culminaram no Titanfall só foram surgindo nos próximos 2 anos, tendo a equipe debatido bastante a respeito do jogo ter apenas o multiplayer e humanos modificados. Além disso, a Respawn não tinha um motor gráfico próprio, já que o que haviam desenvolvido por tantos anos agora era propriedade da Activision. Com isso, tiveram de usar o motor gráfico da Valve, o Source, que não é de graça e obviamente tiveram que pagar patente. Titanfall teve uma sequência em 2016 e no ano seguinte teve uma versão para Android e iOS. Já em 2019, com a forte tendência do Battle Royale, a Respawn lançou o popular Apex Legends. Também em 2019 adquiriu direitos de George Lucas e lançou Star Wars Jedi Fallen Order. O título foi bem recebido pela crítica e recebeu indicações em diversas premiações, sendo indicado na categoria de melhor jogo ação-aventura no The Game Awards, principal premiação de jogos no mundo, e indicado pelo seu áudio narrativa na premiação de jogos da Academia Britânica, a mesma que premia filmes indicados ao Oscar. Em 2020 lançou o Medal of Honor Above and Beyond, apenas para o sistema operacional Windows. Mesmo que tenha sido recebido de forma mista pela crítica, o jogo conseguiu uma façanha incrível, pois incluía um documentário chamado Colette, no seu modo galeria, que acabou levando o Oscar de melhor documentário de curta-metragem. Medal of Honor Above and Beyond não foi citado na premiação, mas mesmo assim é discutivelmente o primeiro jogo a conquistar um Oscar pelo seu conteúdo. A Respawn, com seu nome irônico que remete aos precedentes que levaram à sua fundação, já tem planos para o futuro. Serão anunciados mais 3 jogos da franquia Star Wars, a sequência para Star Wars Jedi Fallen Order, um que não tem nome, mas sabe-se que se trata de um FPS, e o outro de estratégia. Do outro lado, vivendo de glórias passadas, a nova Infinity Ward está desenvolvendo a sequência para o reboot do Modern Warfare. Se querem saber minha opinião sobre isso, se um reboot de uma série de sucesso já é arriscado, imagine uma sequência desse reboot. Bom, essa foi a história de sucesso e de declínio da franquia de jogos Call of Duty. Espero que tenham gostado e que principalmente tenham conseguido digerir tanta informação.
Não esqueçam de deixar o gostei, comentar o que acharam e se inscrevam para mais conteúdos desse tipo, tá bem? Até logo.